A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos enviou uma carta aberta à Rede Globo apontando que uma das suas provas, a do quarto branco, ultrapassou os limites e pode ser considerada tortura. Uma participante dessa prova, que acontece no Big Brother Brasil, desmaiou durante a prova. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, a coisa do quarto branco ali gerou bastante polêmica e agora a gente está vendo reações institucionais, né? Exatamente, Ana. A gente está falando da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, que é um órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, então não é pouca coisa. Estamos se referindo aí à prova do quarto branco, que foi uma prova, Ana, que durou mais de 120 horas. Não é a primeira vez que essa prova acontece no Big Brother Brasil, pelo contrário, ela já aconteceu em outras edições, mas essa edição foi a que bateu o recorde aí de tempo, né, da duração da prova. E uma das participantes, a Rafaela, chegou a desmaiar durante a prova. A gente tem até imagem aqui, a participante desmaiada ali, e a gente vê os outros participantes parados em cima desse pilarzinho aqui, enquanto uma pessoa aqui vestida de boneco vai fazer o atendimento médico para ela, e a gente vê aqui esse outro participante orando pela moça que está desmaiada. Então, Ana, isso aconteceu agora em janeiro, no dia 18 de janeiro, se eu não me engano. Mas qual que é a novidade, se isso já aconteceu já faz tanto tempo? A novidade é justamente aqui a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão, desculpa, de Mortos Desaparecidos, enviou uma carta aberta à Rede Globo. Vou colocar aqui na tela reportagem do Notícias da TV, que eles publicaram aqui a íntegra da carta. Cadê? Não é. Eita, eu copiei o link errado. Oh, beleza. Mas enfim, aqui a gente tem aspas da carta, né? Ao utilizar dinâmicas que submetem corpos e mentes a condições extremas, privação de sono, enclausuramento, desorientação espacial, perda de noção de tempo e posição físicas impossíveis de serem sustentadas em longos períodos. Ou seja, eles viram tudo isso nessa prova, privação de sono, ok, eles não podiam dormir enquanto estavam lá, enclausuramento, estavam trancados lá, desorientação espacial, por causa do quarto branco, né? Perda de noção de tempo, porque eles não tinham como saber quanto tempo eles estavam lá, e posições físicas impossíveis de serem sustentadas por longos períodos, aquela coisa de ficar em cima daqueles pilarzinhos ali. A emissora não apenas cessa o limite de seus participantes, mas também os limites da nossa própria humanidade. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, é clara: a proibição da tortura e do tratamento degradante é um valor absoluto. Ao transformar esse tipo de sofrimento em espetáculo, a televisão brasileira falha com seu dever social. Corretíssimos. Não, Corretíssimos. corretíssimos, né? E, Ana, assim, é importante a gente notar que quando fala ali dos tipos de coisa que eles estão fazendo, como por exemplo a privação de sono, e privação de sono, Ana, só para você ter noção, ela foi tirada do Guinness Book, porque existia no Guinness o recorde de privação de sono. Foi tirado porque eles consideraram perigoso demais. O mesmo Guinness Book que dá prêmios para gente pulando com carro por cima de outros carros, gente pulando de cima de prédio, ou fazendo bungee jump, sei lá, coisas absurdas, número de facas atiradas na direção de outras pessoas. Esse mesmo Guinness Book diz: não, gente, privação de sono, vamos tirar do livro, porque é perigoso demais. E de fato a gente sabe que leva até a morte. Privação de sono em coisa de 10 dias aí, mais ou menos, isso já pode levar até a morte.
E no Big Brother, não, a prova do quarto branco sequer foi a única prova que induz privação de sono. Sequer é a única. Volta e meia eles estão privando os brothers de sono. Então, é uma coisa, além de todas as outras questões ali, desorientação espacial, perda de noção de tempo. Gente, isso é tortura. Isso é literalmente tortura. É o tipo de coisa que se fazia durante a ditadura militar. Aquela prova ali que eles fizeram, aquilo lá é perfeitamente possível você ver aquilo em manuais de tortura. E os caras estão fazendo como entretenimento. E eu não sei o que é pior. Se é eles fazerem, se as pessoas acharem normal assistir isso. Como entretenimento. Sofia, não sei se você ia falar mais alguma coisa. Não, pode falar. Veja, eu não vou entrar na coisa do é por isso que reality show. Não, reality show pode ser feito de uma forma mais saudável, pode ser uma forma de entretenimento, não é essa a questão. A questão é que na busca por audiência, na busca por tornar as coisas mais interessantes, entre aspas, para um público que talvez já esteja cansado do formato, os limites éticos desse tipo de coisa têm sido cruzados com muita frequência, né, numa busca por espetacularização. Já não é o primeiro problema que acontece, né, em Big Brother, de provas muito, principalmente essas provas de resistência, né, exageradamente longas, né, sem limitação de, olha, se passou de determinado tempo, passa para uma outra coisa que envolve um sorteio ou que envolve uma habilidade acessível para todos, enfim. Não tem isso, né? Há uma diversão ali, há uma busca, né, de novo, por público nesses processos extenuantes ali. Eu me pergunto se eles vão esperar alguém morrer num programa desse, para daí, quem sabe, mudar o tipo de procedimento, assim, onde é que a gente vai traçar essa linha? Tá certíssima a comissão de levantar essa bola. Eu sei que pode parecer aí uma coisa, mas é só um programa de entretenimento. Isso normaliza esse tipo de situação e banaliza um sofrimento aí que não deveria estar sendo feito, né, ao vivo na televisão como forma de entretenimento. E antes que alguém me diga assim, mas Ana, as pessoas estão lá porque elas querem, não é tortura porque elas estão lá voluntariamente, eles podem sair quando eles quiserem. Veja, não é bem assim. As pessoas estão lá dentro de um sistema que valoriza enormemente duas coisas. Uma, a fama que elas buscam ao entrar num programa desse, a exposição, a fama, o número de seguidores, e o dinheiro, né? Não é exatamente voluntário quando elas são estimuladas a desejar tanto aquele resultado que elas estão dispostas a abandonar a própria proteção da sua vida em nome disso. E dois, a produção continua sendo responsável, por mais que as pessoas estejam lá voluntariamente, podem assinar o termo que for, a produção continua sendo responsável pelas escolhas éticas que faz ao montar essas provas. Podiam montar provas que seriam entretenimento para o público, mas não seriam este tipo de entretenimento doente, né, de sádico, enfim, né? Enfim, acho que os limites já foram ultrapassados há muito tempo. E se não houver uma reconsideração aí, precisa um pouco mais de cabeça para elaborar provas também que não sejam só na base da tortura, né? Se isso não mudar, a gente vai acabar com alguma situação gravíssima num programa desse aí. Aí a gente quer saber quem é que vai se responsabilizar, vai dizer, foi uma fatalidade, né? O caso do Henri Castelli, ele já assustou todo mundo, né, no começo dessa edição do Big Brother ali, né, todo mundo ficou muito preocupado, e o que me chamou muita atenção, tanto no caso do Henri Castelli quanto nesse caso do desmaio da moça ali,
é que existe uma... Não sei se isso está na regra escrita do programa, se eles são avisados para ter esse tipo de comportamento, ou se é um comportamento natural das pessoas que estão ali colocadas nessa posição. Mas, de qualquer forma, para mim, eu acho que tanto faz. Mas como as pessoas não param o jogo. Alguém desmaiou. Todas as regras deveriam ser suspensas num momento desse. Não, os participantes são obrigados a continuar ali em pé e aguentando, mesmo tendo uma pessoa caída. O Henrique Castelli estava desmaiado, não, estava tendo uma convulsão e as pessoas não se permitiram descer dali para ajudar. Né? Ou no mínimo suspende. Isso até mesmo do ponto de vista teórico a respeito dos jogos me parece muito estranho. Isso não é mais um jogo. Isso não é mais uma brincadeira. Se tem consequências reais, não é uma brincadeira. Não é um jogo. Tem alguém que pode morrer ali naquilo. Está suspenso o jogo nesse momento. Até mesmo a mensagem que o programa passa quando ele obriga os outros participantes a continuarem, mesmo que alguém passe mal desse jeito aí no jogo, e não é uma coisa assim, a pessoa estava com o estômago ruim naquele dia, ela passou mal. Não, é uma coisa que é consequência direta do jogo. Isso não é mais um jogo, realmente. Aí eu concordo plenamente com a carta. Isso aí é tortura, não é jogo. Não é uma brincadeira. Enfim, é isso, Sofia. Ficamos por aqui, Ana. Ficamos por aqui. Nossa, eu gostaria muito que... E, de novo, acho que é muito simples dizer assim, esses programas são de má qualidade, não sei o quê. Eu acho que poderia fazer uma coisa que fosse popular e interessante, sem precisar necessariamente cruzar esse limite ético aí. Não é necessário, não tem nada que justifique esse nível de tortura com as pessoas, não. Enfim, ficamos por aqui, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.